Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 8 de janeiro, domingo, dia do Senhor. Hoje a igreja nos convida a celebrar a grande solenidade da Epifania do Senhor. Nós encerramos com esta grande solenidade o tempo do Natal. Amanhã, dia 9, já vamos viver a primeira festa do tempo comum, a festa do batismo do Senhor. Epifania significa manifestação. O Senhor se deu a conhecer a todos. Por isso, a alegria invade o nosso coração. Possamos viver este momento com muita fé e amor, acolhendo a palavra de Deus no meio de nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e a adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato desta solenidade. A exemplo dos magos, viemos acolher e adorar o Salvador da humanidade. A solenidade da Epifania nos faz conhecer a glória de Cristo,
a qual se manifesta como luz na vida dos homens e mulheres que se abrem aos planos divinos e se põem em busca da unidade, justiça e paz. Celebremos o mistério de Deus que se revela na pessoa de Jesus. Amados irmãos e irmãs, então somos convidados a celebrar os desígnios, o mistério do Deus vivo e verdadeiro que se dá a conhecer e é revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a festa a solenidade da Epifania marca o término, então, do tempo do Natal. É a grande solenidade de conclusão deste tempo. No dia de amanhã, nós vamos já iniciar o tempo comum, a partir da segunda-feira, a partir do batismo do Senhor. Todos somos convidados. Falando, então, o comentário do dia 9, concluindo o ciclo do Natal, a liturgia nos convida a conhecer mais plenamente Jesus. O batismo é o início da sua vida pública e de sua missão no mundo, como enviado pelo Pai para manifestar sua bondade e seu amor pela humanidade. Esse mistério realiza-se em união constante e perfeita com o Pai e o Espírito Santo. Então, somos convidados a viver este caminho, o caminho de busca e de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, para nós, é o Evangelho, então, da experiência dos magos do Oriente, os 3 reis magos. Amados irmãos e irmãs, o episódio que se dá é não mais na manjedoura, eles não encontram como nós temos nos presépios. Os reis magos chegam na casa onde se encontrava Maria e o menino. Hoje, dentro de toda significação, ou todo sentido, melhor dizendo, da grande solenidade, nós somos convidados a algumas expressões muito bonitas. Primeiro, dentro da celebração se vive aquilo que nós chamamos de anúncio das solenidades móveis, que fala acerca das solenidades que acontecerão neste ano de 2023. Diz assim: a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro do ano litúrgico é o Tríduo Pascal, que culminará no domingo da Páscoa este ano, a 9 de abril. Dessa celebração derivam todas as outras. As cinzas, início da Quaresma, a 22 de fevereiro. A Ascensão, a 21 de maio. Pentecostes, a 28 de maio. Primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos falecidos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história. Louvor e glória pelos séculos. Amém. Então, na celebração da Santa Missa, nós vamos ter a graça de acompanhar esse momento, o momento da proclamação, o momento em que se canta muitas vezes, ou é lido, este anúncio das festas móveis, das festas e solenidades que acontecem, amados irmãos e irmãs, durante este tempo, neste ano litúrgico, neste tempo em que o Senhor nos concede a graça de caminhar junto a Ele, Ele caminha junto de nós. Uma outra prática muito oportuna para esse tempo, na celebração da Epifania, que aconteceria no dia previsto, no dia 6 de janeiro, então sexta-feira, que passou,
É costume, em alguns lugares, e isso pode ser vivido, a bênção do giz e uma bênção específica para, então, a família levar para casa, rezar e marcar os umbrais da porta de casa. Com a inscrição 20, uma cruz, pode ser o sinal, muitas vezes que nos recorda o sinal de mais. Depois se coloca as iniciais dos 3 reis magos. A letra C, que do latim Casper, significa Gaspar. A letra M, Melchior. E a letra B, Baltazar. Entre essas letras, então, se coloca o sinal de cruz. E depois, no término, mais uma cruz e se termina com o número 23. Então, o ano de 2023, entre ele essas iniciais, C, M e B, Casper, Melchior, Baltazar. Do latim também pode-se ler o seguinte, essas mesmas iniciais podem significar Christus mansionis benedicta. O que isso significa? Cristo abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa casa, a nossa habitação. E então nós pedimos que o Deus da vida constitua esta graça, a graça de abençoar as nossas vidas, de abençoar toda a nossa história, sobretudo este ano, de 2023, que seja um ano abençoado na presença do Senhor, na presença do Deus que tanto nos ama, e que possamos contar com o auxílio e com a graça de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós possamos viver este momento. Então, que o Senhor, Deus da vida, se alguém tiver um giz neste momento, ou arrumar durante esse dia, voltando a assistir essa homilia, Deus de amor e de bondade, na solenidade da Epifania do Senhor, da manifestação gloriosa, abençoai, Senhor, este giz, criatura vossa, que será utilizado para marcar os umbrais das portas da casa de vossos filhos. Outrora, o vosso povo, ao sair às pressas do Egito, marcaram as casas com o sangue do Cordeiro. Agora, nós marcamos com este sinal, pedindo que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas famílias. Por isso, Senhor, Cristo Jesus, abençoe este giz e a casa daqueles que serão marcadas por este giz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a conclusão da oração, então, diz assim, depois de marcar, então, 20, a cruz, o C, mais a cruz, o M, mais a cruz, o B, mais outra cruz, 23. Nós vivemos, amados irmãos e irmãs, então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, esta bênção de Deus para a nossa vida, e se conclui com a oração assim: os 3 reis magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, seguiram a estrela do Filho de Deus que se tornou homem há 2023 anos atrás. Que o Senhor abençoe esta casa e nos acompanhe neste novo ano. Assim seja. Amém. Então, que o Senhor conceda as bênçãos e graças sobre nós, sobre as nossas famílias. Concluo falando sobre o Santo Evangelho, convidando a esta reflexão. Estes 3 homens, estes 3 reis magos, vieram do Oriente para adorar o Senhor. Foram em busca do recém-nascido. Eles, ao voltarem para a sua origem, para a sua casa, para a sua terra, não voltam pelo mesmo caminho que fizeram. Foram avisados em sonho para fazer um outro caminho. Por quê? O caminho de Herodes era um caminho de morte. O caminho desses reis é o caminho da vida. Então, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, ter este mesmo desejo de ir ao encontro do Senhor, de se ajoelhar diante dele, de adorar, oferecer ao Senhor aquilo que temos. Aqui eles ofereceram ouro, incenso e mirra, que possamos ofertar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e somos. Mas, Senhor,
Muitas vezes, talvez, vamos chegar à conclusão de que não temos nada. Mas mesmo assim, amado irmão, amada irmã, ofereça ao Senhor o nada da tua vida, o nada da sua história. Esta é a verdadeira oferta que o Senhor mais deseja. O teu coração, a tua vida. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.